Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Di? E aí, com Tudo quem que a bem? gente tá hoje? Com uma pessoa muito especial. Muito especial. Porque todos os nossos convidados são especiais. São especiais. A gente sempre fala que o convidado é especial. Mas ela especial, é muito sim. especial. Ela tá aqui, né, hoje, representando as mulheres na luta aí na política e em outras áreas que a gente vai falar disso também, né, Carol? Carol Amador. Olá, Seja tudo bem? bem-vinda ao Eu que EcoCast. agradeço o convite. Demorou um pouquinho para chegar até aqui, mas cheguei. Chegou. Passei por uns probleminhas de Perdeu o caminho. saúde. Perdi o caminho. Mas assim, obrigada pelo convite. Ah, É um gente, que prazer agradece. estar aqui. Prazer é nosso te receber. É, E está aqui, ter poder bater aceitado o papo. convite pra vir mesmo, ter disposto um tempo aí pra Com estar aqui com a gente. A certeza. gente vai ter uma conversa muito legal, fica com a gente. É isso aí. Hoje, quinta-feira, um dia maravilhoso pra gente saborear um delicioso sorvete da... Pingo de mel. de mel. Inclusive, faz tempo que eles não mandam nada pra gente, né? Ô, pingo de mel. Quem sabe, né, hoje, né? Quem Lembra da sabe? gente Liga aí. né? Liga aí. Você gosta, Carol, de sorvete? Opa, sou freguesona. Aí, ó. Então, se Gente, você liga quer aí, pedir- a gente vai ligar também, 3632-8305. Pode pedir pelo WhatsApp, que eu não sei o número de cor, mas tá aparecendo aí. Tá aí no QR Code, é só Isso, pedir, eles entre fazem em contato. delivery também, né? Isso, eles têm todas aquelas plataformas, né, de alimentos que você Isso. pede em Se casa. você quer um petit gâteau, você quer um sorvete, você quer um milkshake. Isso. E agora tá no açaí. inverno, né? Tá entrando Então, os pratos quentes. Maravilhoso. Pingo de pode mel pedir tradicional em Jales. E você que quer estar com a gente aqui, anunciando a sua empresa, a sua marca, tem o QR Code também, entre em contato aí com a gente. Sua marca bem vista aqui no nosso painel eletrônico. Lembre-se que se você não é visto, você não é lembrado. É Então, verdade. fica sua marca passando aqui, no nosso painel eletrônico, o tempo todo, enquanto a gente tá conversando. As pessoas estão te vendo, né? Muito bem. Anuncia aqui conosco. É isso aí, vem com a gente. Então, Ecoar também. Né? Vamos lá? Vamos lá, Carol. Primeiro, a gente quer conhecer a Carol, quem é Carol, a profissão, né? A gente sabe que Onde você é você enfermeira, nasceu, vereadora, mas a gente cresceu. quer Vamos entender lá. um pouquinho da sua história. A Bom, gente bateu um Carol é papo. jalesense, nasci aqui. Não fui embora nem para estudar, que eu estudei em Fernandópolis. Viajava todo dia? Todo dia, de van. Teve uma época que a gente ia de Kombi. Era muito legal. Nossa. Eu fiz faculdade de 98 a 2001. Então, eu tenho 21 anos de formada. 21 não, vai fazer 22. Em dezembro faz 22. Trabalho no município há 21 anos. Em abril Nossa! fez 21 Só. anos. Já saiu da faculdade? Saí. Foi já... tão interessante. Na minha época, nós tivemos aula até 14 de novembro, que eu lembro que era véspera de feriado, e nós só fomos nos encontrar no dia da colação, 20 de dezembro. Todos os alunos da minha sala sabiam mais ou menos para onde iam. Olha só, nossa, isso é Sim. muito importante, hein? Nossa, que bacana. Porque as pessoas saem da faculdade totalmente perdidas. Sim. Né? Totalmente. Há 21 anos atrás, tinha muita vaga para enfermagem. Foi quando estava implantando ESFs aqui em Jales, que na verdade era PSF, ainda era Programa Saúde da Família. Tinham acho que 2 unidades implantadas. Aí eu fiquei trabalhando janeiro, fevereiro, março, voluntária, como se fosse fazendo estágio. O próximo que abriu, eu assumi. E assim foi com o pessoal da minha sala. Muitos foram embora, mas cada um já sabia pelo menos para onde ir. Então, e eu não tinha pretensão de ir embora. E aqui fiquei e tô até agora. E era interessante que naquela época ninguém era contratado pela prefeitura, o pessoal do PSF. Meu primeiro contrato foi pela Santa Casa e eu não tinha vínculo nenhum com a Santa Casa. A gente só atendia saúde pública. Que eu sempre, já desde a faculdade, falei, eu vou me voltar para o lado da saúde pública. Minha primeira especialização foi saúde pública mesmo. Depois eu fiz uma de PSF. Aí eu me lembro que eu fui dar aula na Unijales, tinha que ter docência no ensino médio e superior. E depois fiz enfermagem do trabalho. Eu falei, chega, né? Porque vai acumulando e você acaba sempre atuando em uma mesma área. E aí trabalhei... Qual que é a área que você atua hoje? Eu sou ainda? saúde pública. Saúde pública. Sempre fui. Minha primeira unidade foi Uniamérica, sabe? Ali próximo à Vila Sim. União.
Nós... Você morava, né? 19 anos só. É. Nossa, a gente deve ter se Morei ali trombado por lá. na Rua da Casa da Criança. A Rua Apóstolo Paulo. É mais pra Sim. cima, né? Um pouquinho, né? Uhum. Quando começou lá, era bem na esquina, onde é hoje. E tinha o pronto-socorro ao lado. Então, a gente tinha ligação com o pronto-socorro, mas eram 2 unidades. Ali era lotado de gente, né? Verdade. Aí teve uma época que o pronto-socorro ia descer novamente, ia precisar daquele prédio. Nós fomos para uma casa no meio do quarteirão. Era muito legal. Nós fomos fazendo a mudança e voltava. Aquele regaço, um monte de coisa. Aí ficamos um tempo nessa casa. Lá eu fiquei 7 anos e meio. Aí teve, como era sempre empresa terceirizada, ficamos pela Santa Casa, depois nós fomos para uma empresa que chamava CIAP, de Araçatuba. E depois nós ficamos um tempo com a DERJ, que era a Associação dos Deficientes Físicos da região de Jales. Seu Anísio, uma figura também. Aí teve o concurso. Quando teve o concurso, mudou as unidades. Aí eu fui para o Paraíso. Lá eu fiquei 10 anos, até Nossa. 2019. Nossa, até Exatamente agora. 10 anos. Agorinha pouco. Aí eu fui convidada para ir para a Secretaria da Saúde, trabalhar mais na parte burocrática. Ah, sim. E na área da saúde pública, porque na vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, ela cuida dos casos, por exemplo, tudo que é notificação. Dengue, as doenças respiratórias, a chikungunya, que está tendo bastante agora. Tudo que se diz que tem que notificar, mordida... Covid, por exemplo. Covid. Até então, quando eu fui, não tinha Covid, em 2019. E eu cuidava dessa parte de respiratória, meningite, coqueluche. Aí, 2020, veio a Covid. Gente, foi uma coisa totalmente atípica, né? Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Todo mundo. E caiu, a pasta foi bem minha. E o comecinho, a gente tinha aquela impressão assim, não vai chegar em Jales, né? A hora que chegou, não teve controle. É verdade. E os primeiros casos, a gente conseguia ligar, olha, teve contato com quem? Olha, foi na casa de fulano que encontrou ciclano, a gente conseguia abraçar tudo. Mas de depois repente, não Perdeu tem, a demanda é totalmente muito o controle, grande. né? explodiu, né? Explodiu. Só E uma foi- coisa aí, só uma coisa antes. O que aconteceu? Chegou alguma coisa aí pra gente. Pingo de mel, olha só. Atendeu os nossos pedidos. O João ligou Pingo de lá pro Pingo de Mel. Mel, né, João? Ele Olha tá ali, só, ele tá ali, ó, muito obrigado, escondidinho. Pingo de Aê, Mel. João. Eita. Esse aqui é o da Carol. Da Carol. Eba! Olha só. Gente, adoro sorvete da Pingo de Mel, Então, adoro. Você veio no lugar certo. Opa! Pingo Ó, de Mel, obrigado. Obrigada. Ei, muito Essa já é o seu obrigada. aí, ó. Ó, eu sou super cliente lá. Aí, ó. Eu lembro quando a Pingo de Mel era ali do lado do bar. Sério mesmo, Nossa, em frente à gente. padaria. Lembra quando... Eu nunca esqueço, tinha um sorvete, ele chamava Sandinho. Ai, era um sundae, né? Mas ele vinha até no copinho descartável. Ele custava R$1 quando começou. Olha a inflação, hein? Ai, gente, misericórdia. Ó, acho que esse aqui, amor. Eu vou rasgar aqui. Aí, pessoal, a Covid nós trabalhamos que nem doidos. Muito. A gente trabalhava... Nossa, olha que chique o meu! O nosso, a gente tá sem Oi, peraí. açúcar. Gente, a gente Sério? entrou num desafio, Carol, de ficar 30 Camila. dias sem açúcar e sem farinha branca. O que vocês estão fazendo? Me ensina. Ah, então. Agora, olha A só, gente tem- 0 açúcar. Certinho. Vai cair. Pingo de mel. Obrigado, Pingo de Mel. Gente, Você muito também obrigada. tá aí, eu ó. amei, amei. Seu não é No zero desafio. açúcar, não. Não, Você o meu pode- hoje seu não é pode. fitness. Hoje pode. Senão vocês vão ficar sem comer açúcar um mês. A gente já, Já tá, né? tá Uns 15 10 dias. né? 15? É, vai dar 15 dias agora. Mas vocês usam adoçante ou nada? Nada. Não, no Nenhum café, açúcar eu adicionado. como Com Nem- açúcar. Eu não consigo tomar café Assim, sem. o ano passado a gente fez um desafio também de 36 dias. E aí, Vocês são fitness. quando voltou, eu não consegui colocar mais o açúcar no café. Você acredita? sim, isso é verdade. Acostuma, Costuma. né? Acostuma. E é muito bom porque você sente mesmo o sabor, né? Então, Sim. O açúcar é muito inflamatório, assim, né? E tal. Glúten, né? Então, aí... mas assim... É que é desafio de quem que vocês falaram? É da Camila Quinalha. Ela Camila. vive fazendo, assim, esses É. desafios. É muito bom. Aí ela junta um eu grupo vou de seguir. meninas. É muito bom. Depois a gente vai... Ela é uma das pessoas que fica aqui na bancada com a gente. sempre tá com a gente aqui também. É. Hoje ela não conseguiu vir, mas É. sempre tá. Delícia. É o que eu Então, gosto. e aí, continue. Então, Fala aí Pode veio a chupando, Covid. pode conversando, está em Isso, casa A aqui. Covid foi aquele furdunço mesmo. Sim. A gente não tinha hora, surgiu alguma novidade, a gente ia tudo para a Secretaria de Saúde, estudava, fazia protocolo.
Mas assim, Quantas vezes mudou o protocolo? nossa, Muitas vezes, né? muda até hoje, viu? Muda. Gente, esse papel vai ficar Deixa eu feio tirar aqui. aqui. É que tá... Ó, eu acho que tá molhado aqui. Pode deixar? Não tem problema sujar, depois a gente limpa. Ó, muda até hoje, porque às vezes surge uma portaria nova, surge a mutação do vírus, aí vem uma cepa nova. Eu já tive 3 vezes. Nossa, Eu, não. Eu eu demorei. tenho certeza absoluta que eu tive uma vez. Mas o Israel teve Eu peguei. e eu tive contato com ele. Mas eu não cheguei teve a... sintomas? Não, nada. Mas nada, você pegou nada, no nada. início, né? Você estava trabalhando em Rio Preto. Eu tava trabalhando em Rio Preto, eu nem sabia que era Covid. Você foi atender, né? Como Eu bombeira. fui atender várias ocorrências e tal. e Super a gente... grupo de risco, né? Isso. E aí, tipo assim, eu cheguei e falei um dia assim, eu tô sem sentir gosto e sentir cheiro de nada. Eu tô muito esquisita. Aí falaram assim, você sabe que isso é um dos principais sintomas, né? Eu falei, eu não sabia mesmo. Depois que fechou tudo. Foi no depois, começo? Foi no Bem no comecinho, começo. não tinha dado Foi o em lockdown fevereiro, em ainda. março que estourou Isso, mesmo, né? isso. Aí, tipo Foi em assim, eu já fevereiro. tinha pego já. A primeira vez que eu peguei foi em maio de 2022, então demorou pra eu pegar. Nossa, demorou verdade. mesmo. Aí Ainda mais depois que eu você peguei tá 3. na área, né? Depois peguei 3 vezes. Não, mais 2, né? Sim. Mais 2. Então, assim, foi muita loucura, né? Aí, no ano que estourou a Covid, 2020, eu trabalhei até agosto, porque aí eu saí pra fazer a campanha pra vereador. Me afastei 3 meses. Saí 15 de agosto, voltei dia 16 de novembro, um dia após a eleição. Então, assim, tinha acontecido muita coisa em 3 meses. Sim. Era o auge de muitos casos positivos. A gente já tinha um tanto Contaminação considerável tava muito de... Tava. intensa. Até todo mundo fala, a campanha política de 2020, ela foi atípica também. Porque não era aquela campanha que você entrava na casa das pessoas. Às vezes você ia dar um papelzinho, a pessoa já não queria pegar. Então, a gente chegava, eu levava álcool em gel nos bolsos, né? Porque a pessoa não queria falar com você. Entrar na casa jamais. Todo mundo com receio, né? Não Todo sabia mundo. direito, né? Medo? E foi muito engraçado que a coisa política ela é bem estruturada. Naquele ano, 7 de setembro, deram uma aliviada nos casos, assim, abriu um pouco mais. Foi quando estava voltando dos deliveries. Mas, assim, acabou que foi bem na época da política, né? Depois, e nós terminamos em novembro, dezembro estourou tudo de novo, né? E assim, porque eu lembro que quando você começou a fazer campanha, eu vi vídeos, né, e tal. E aí, a pauta que te fez querer ser vereadora foi a questão da enfermagem, né? Sim, sim. É, o que Tanto te é. fez, assim, realmente entrar. E assim, e também assim, aliás, essa pergunta do Israel, o que fez você querer entrar e quem te incentivou, assim, a falar, não, vai lutar por nós, ou, sabe? Foi Teve, muito assim, engraçado. A força de quem, É uma assim? influência, assim, de Ó. alguém. Um dia chegou lá na unidade, eu estava trabalhando, chegou o Gediel Zacarias. Sim. Vocês conhecemos. conhecem. Gediel foi vereador muito tempo, um grande amigo. Ele falou, Carolzinha, eu vim te convidar para se filiar ao partido, ao MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. Falei, será, Gediel? Ele falou, Carol, você conhece tanta gente, você atende tanta gente. E realmente, eu saía com as agentes de saúde para fazer visita, elas falavam, é horrível sair com a Carol, porque ela tem gancho, ela vai parando em todo lugar. E, tipo assim, na unidade de saúde, você conversa o dia todo, né? E é meu, já chegar e conversar. Falei, será, Gediel? Aí depois começou a vir outros partidos, porque tem aquela história também. Partidos políticos, para ter uma chapa, tem que ter uma porcentagem de mulheres para fazer tantos homens. Para 10 homens, tem que ter 5 mulheres. Eu acho que é mais ou menos isso o coeficiente. Então, a gente sabe que muitas vezes chamam as mulheres para poder alavancar homens. Pra ser um número, né? Para ser um número. Mas o Gediel falava, você tem potencial, você tem. Depois que começaram outros partidos a chamar, eu falei, Gediel, e aí? Ele falou assim, e aí é que eles sabem que você tem potencial, então todo mundo quer. Mas eu falei, não, eu vou ficar com o primeiro que me chamou, o MDB. É o seu partido até É hoje. o meu partido. E aí, o dia que teve a primeira reunião para começar a montar chapa, lá na chácara do Garça, que o presidente do nosso partido é o Garça. Eu ainda brinquei, falei, então tá, já que eu cheguei até aqui, nunca na minha vida passou na cabeça a política. Falei, mas já que eu cheguei até aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou fazer número.
eu vim para fazer campanha. Porém, não sei como funciona a ajuda partidária, não tenho dinheiro para investir em uma campanha, não vou me enfiar em uma dívida por isso. Vou fazer como dá. Isso. Eu falei, o que depender do meu trabalho, Vou fazer. farei Vai casa fazer. a casa e o trabalho que eu já tive a vida toda. Mas eu não posso fazer loucuras. Claro, E exatamente. assim, tudo que a gente. Oi, desculpa. Tudo que a gente ouvia é a campanha, a eleição para vereador é a mais difícil que tem. Às vezes você chega na casa. Ó, tinha mais de 100 candidatos. Então, às vezes você chega na casa de uma pessoa, ela fala assim: ah, mas o meu amigo é candidato, olha, meu parente, meu primo, meu tio. Eu sou candidato, às vezes. Então, são várias pessoas disputando 10 vagas. E todo mundo conhece um. Então, eu parti até daquilo. Olha, então tá, você tem um candidato, vocês são em 5, dá um voto, então, para mim. Um voto já ajuda. A gente não tira de ninguém. E eu sempre tive muito respeito. Olha, aqui eu voto no fulano. Beleza, é meu amigo. Tomara que dê certo pra gente fazer um trabalho junto. Eu fui recebida bem em todas as casas. Só que o que fez a diferença foram meus anos como enfermeira. Eu acho muito A sua influência, no seu trabalho. muito Você criou gratificante. uma rede de contato, Sim. né? Sim, é verdade. E eu falo assim, e essa minha rede de contato são as pessoas mais carentes, as pessoas talvez até de idades um pouquinho avançadas, porque eu trabalhava com a população, aqueles que mais procuram as unidades de saúde. E foi muito legal. Durante a campanha, o dia que eu fiz Vila União, que foi meu primeiro local de trabalho, eu encontrava aquelas crianças que eu fiz teste do pezinho com 18 anos. É meio depressivo isso. Aí, sabe, você lembra. Eu vou ser bem sincera, a Vila União, por ser um bairro pequeno, foi um dos que eu mais demorei no dia de fazer visita. Por causa das pessoas que você conhecia. Sim. Olha só. Parar praticamente casa a casa. Foi muito bacana, muito. Às vezes você ia num bairro longe, um bairro distante, que você não tinha muito conhecimento, você se apresentava, mas assim, lá não. Foi pequeno e foi onde mais demorou. Foi muito legal. Então, eu falo assim, é tudo que eu já tentei fazer para ajudar alguém. Muita gente chega em mim e fala, olha, você me ajudou em uma cirurgia, se eu fiz tal cirurgia foi porque você estava ali, você sempre tentou fazer o melhor. E eu falo... Sempre facilitou o isso, acesso. E nunca pensando na política. Nunca. Sim. Tanto é que muitas pessoas me ligam, eu falo, eu gosto de ajudar com coisas pequenas. Olha, eu tenho um encaminhamento, ou eu estou aguardando alguma consulta no Hospital do Amor. Olha, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vou ligar lá, eu vou ver em que pé que tá, se eu puder fazer alguma coisa. Então, as pessoas são muito gratas a isso. Sim. Muito gratas. E... Assim como o caso que aconteceu com a gente, né? Com o Ben. Ah, eu Aquela me lembro. vez, Que lembra? era uma suspeita de Covid, não era? Não era. Mas não foi era suspeita. bronquiolite que ele teve? Ele teve... Deu bronquiolite. Foi. Bronquiolite, né? Só que ele não teve... Não chegou lá com sintomas de Covid. De Covid. E aí? Só que eles queriam que apresentasse o teste negativo. Se Eu tivesse lembro. positivo, eles não iam atender. Não, igual a Santa Casa, não atende. Foi na Santa Casa, Foi na né? Santa Casa. O problema foi Ah, na sim, Santa mas Casa. depois vocês foram pra Votuporanga, não foi? A gente foi, porque a gente Eu ia fazer lembro. o quê? A gente tinha E a que Santa Casa cuidar até dele. hoje. Continua, atende. Não atende. Mas é isso nesse protocolo, porque, tipo assim, a gente paga um Um plano de saúde. plano de saúde, ele tem que ser atendido independente do que ele E tem. o interessante, o dia que eu tive influenza, a minha foi influenza B. Já cheguei lá com o diagnóstico, ó, estou com influenza. Influenza atende. Olha só, que Mas ali, na época da Covid, eles barraram porque não tinha estrutura. Mas nem Ia era misturar as tão, pessoas. Não era tão... já era bem depois. Era Foi ano 2022. passado. 2022. Foi o ano passado. Carol, assim, você chegou sempre a ter um sonho de ser vereadora ou isso veio no decorrer do seu trabalho? Foi bem de surpresa. Foi surpresa Foi. mesmo? Foi depois desse convite, né? Que gerou Isso. aquela... Poxa, de repente dá certo, né? Aí a hora que você tá na chuva, assim, você fala, eu vou me molhar, então. Aí você faz a campanha. Aí eu me lembro que você escuta assim, olha, fulano vai dar um churrasco hoje. Hoje vai ter uma festa. Tinha dia que eu chorava. Falava, gente, eu não tô dando festa, eu não tô dando churrasco. Eu não vou ganhar. Aí minha mãe falava assim, se for da vontade de Deus, faça a sua campanha honestamente. E vamos ver. Eu falava que você ia dar churrasco. Não, o pessoal dava churrasco. Ah, Aí você tá. fala...
Eu não tenho condições, eu não... E não é verdade. legal, né, fazer isso. Vai Mas encher o tanque de combustível. as pessoas falavam, me dá um adesivo, eu colo, mas eu quero combustível. Eu falava, olha, não tem como. Se você quiser colar, eu fico super feliz. Sim. Mas eu não posso. Como que eu vou dar? Não, tá certo. Você fez a campanha mais limpa possível, né? E a gente saía... Eu vi vídeo em frente à escola, do seu... É Maria Olímpia? Maria Olímpia, a gente ia em frente das unidades de saúde. Isso, Pra sair isso. aqueles vídeos, gente, a gente dava risada primeiro. E a hora que tava no meio da fala, esquecia. Tudo coisa amador, né? A gente entende, né? Mas é legal. Começa assim mesmo. E eu falo assim, nesse decorrer você conhece muita gente também, né? E é muito legal, hoje você encontra pessoas e fala assim, olha, eu votei em você. Eu não te conhecia, mas alguém pediu um voto pra você. Olha, que legal. É muito legal. Que legal, nossa. E eu sei que você foi super bem voltada, né? Quantos votos você teve? 871. Eu Nossa. falo 870, né? Porque um foi meu. Mas 871. Mas o seu conta. Tá valendo, Eu fui a segunda mais votada. Que bacana. Olha, Teve um episódio muito bacana, eu não me lembro. Algum fiscal em alguma escola disse que chegou uma senhora e ela falava assim: eu quero votar na enfermeira. Me dá o número dela, eu não lembro o número. E não pode, né? Aí ele falava assim: eu não posso dar o número. Ah, mas eu quero, eu perdi o papelzinho. Aí diz, tem a lista, né? Aí ele falava assim: olha aqui na lista. E passava a mão perto dela entender. Aí ela olhou, é 15 mil, é 15 mil. Então, muita gente vinha falar que chegava lá e queria meu número. que legal. É isso que eu falo, as pessoas mais idosas eu tinha muito contato, né? E assim, hoje na política, como que você já ajudou, assim, a sua classe? A classe de enfermeiros, né, técnicos de enfermagem? Ó, Um projeto, a minha você classe, conseguiu eu brigo bastante no sentido, na época da pandemia, a gente pedia que fosse pago hora extra, né? Porque o pessoal trabalhou bastante. Muito, né? Muito. Eu falo assim, eu ainda trabalhava, mas no burocrático a gente já ficava assim... super cansado, super sem energia. Tinha dia que a secretária de saúde me ligava meia-noite, a gente tinha que conversar até 1h da manhã. Tinha dia que tinha alguém na UPA, ela falava, ó, corre na UPA, parece que teve um óbito, vai lá, faz um teste rápido, que os testes rápidos no começo, eles ficavam concentrados na Secretaria de Saúde. Então, tinha que usar no que era necessário. Então, um óbito chegou lá, parou, morreu, tinha que ir lá, faz um rápido para ver. Então, eu falo, a gente já sofreu bastante. Quem estava na linha de frente, Vixe, mais ainda. Com certeza. Né? Eu falo assim, muitos adoeceram, muitos perderam familiares, então a gente brigou muito a questão de 40% de insalubridade, não conseguiu, a gente pediu muito. É o mínimo, né? É o essas mínimo. coisas. E não deu certo. Abertura do covidário, nisso aí a gente batia na tecla constantemente, até que tinha uma salinha no núcleo central, depois conseguiu trazer ali para a Uniamérica. E hoje a briga maior é pelo piso salarial, né? Porque assim, é uma briga da enfermagem de anos, de décadas. E deve ser valorizado. Com né? certeza. Faz a maioria, o trabalho, tipo, sujo. Faz Sim, aquele trabalho sim. mesmo. E brinco, né? Mesmo com o piso, nós não vamos ser muito bem remunerados, não. Mas assim, pelo menos ter uma referência, né? Olha, existe um piso, o técnico não pode ganhar menos que isso, o auxiliar não pode ganhar menos que isso, o enfermeiro não pode ganhar menos que isso. Então, assim, tá lutando, tá vendo, fazendo todo o levantamento. São muitos enfermeiros aqui no município. Só de unidade de saúde, nós temos 11. Então, assim, é bastante campo, mas provavelmente, se não vir agora junho, que venha julho, parece que tá tendo alguma outra impasse no Congresso. Mas já tá em andamento, já. Tá em andamento, mas parece que entrou em alguma coisa em votação. Mas assim... Gente, mas é uma questão até de reconhecimento, né? Sim, depois de tudo que aconteceu. Acha? Não é nem depois de tudo que aconteceu. Acho que sempre tinha que ter sido reconhecido. Sim. Porque Tem enfermeiro... aquela briga também das 30 horas, né? Para todo profissional da enfermagem trabalhar por 30 horas. Mas que se o piso vir, que seja 30 ou 40, até depois ter essa adequação, ou faz 30 ou faz 40, porque a maioria dos profissionais da enfermagem, eles têm 2 vínculos.
justamente porque o salário é baixo. Baixo, é muito trabalha baixo. de manhã e à tarde. E é uma em forma vários. de- À noite, né, Isso. também. E trabalha em mais de um lugar, né? Trabalha na Santa Casa e trabalha no UPA. Isso, muitos. Então, quer dizer, se diminuir a jornada, dá pra fazer isso. É verdade. Porque ninguém vai trabalhar em 2 vínculos porque quer, porque precisa, né? A maioria é dos necessário. enfermeiros trabalham A nas maioria. unidades. É verdade. O que é mais difícil os das unidades, porque fazem 8 horas, né? Nós somos de 8 horas, das 7 às 17. Mas mesmo assim, tem uns ainda pegam de cuidadores, né? Então tem que trabalhar. É uma forma, assim, de gratidão, né? Uhum. Eu acho que ter esse aumento e reconhecimento mesmo do profissional. Que assim, tem que a gente aumentar, depende sim. totalmente. E Porque você outra, vai no UPA, você... Quem A que tá lá? maioria das categorias tem piso, né? Sim. E, Carol, você falou assim, quando você terminou a faculdade, todo mundo já sabia mais ou menos, porque tinha muito emprego e tal, mas eu acho que enfermeiros, né, os enfermeiros que se formam, eu acho que não falta emprego, falta. Gente, hoje eu vejo em dia tanta... tá mais difícil. Nossa, tipo assim, as pessoas que eu conheço que fez enfermagem, todas elas saíram da faculdade e já... O técnico é mais fácil. Técnico é mais fácil. É. Mas hoje em dia a gente vê enfermeiro... eu tenho aluna que eu encontro em lojas de sapatos, alunas da Unijales, que eu dei aula na Unijales, 2008 e 2009. Depois, 2013 e 2014, eu coordenei o curso técnico no IEP. Então, eu encontro muitas da enfermagem. Tem alunas que ex-alunas, né, que trabalham em mercado. Aí, como já ficou um tempo fora da enfermagem, acaba que não vai mais atrás, fica desatualizado, né? Mas é uma pena, né? Porque, assim, é um curso bacana. E eu falo, a enfermagem, não adianta fazer a faculdade, vou ficar rico. Nunca, né? Jamais. E você tem que ter o dom para aquilo, né? Tem que fazer por amor mesmo. Eu tinha uma técnica e eu aprendi isso com ela. Ela falava assim, o carinho da enfermagem apressa a cura do paciente. E é a pura verdade. É aquela coisa de você ouvir. Por isso que eu nunca gostei de hospital. Porque eu falo que o hospital é aquela coisa meio mecânica, né? O paciente da unidade, da Estratégia Saúde da Família, ele vai hoje, eu vou continuar atendendo esse paciente, né? Você faz um acompanhamento. Isso, você tem vínculo com aquela família. Uma UTI, por exemplo, você cuida de um paciente hoje, amanhã você não sabe se ele tá lá ou não. Ou É que nem por o caso dos alta ou por bombeiros, óbito. eles fazem um resgate, todo o A cuidado, gente depois sempre não fala, sabe. a se- gente o que não aconteceu. sabe. Depois não final. sabe o desfecho, né? A gente não sabe. A gente, É. Que nem acontece já de ter casos assim, por exemplo, aquele caso daquele menininho que, eu não lembro o nome dos pais, eu lembro do sobrenome, que é Simioli. Ah, que sim, ele sim. se afogou. lá. Isso. Você foi? Não, eu não fui, mas eu estava trabalhando no dia. Eu me lembro Eu tava disso. grávida, então eu não... Tava na não, DM, né? tava na parte administrativa. Entendi. E aí, os meninos, eles conseguiram acompanhar até um certo ponto, né? Porque conhecia alguém, entendeu? Mas se for o caso de alguém que a gente não conhece, a gente coloca dentro da viatura, leva no hospital, entrega lá. E depois não E tem o sabe, feedback. Não sabe. É muito ruim isso. Aí a gente sempre volta perguntando, assim, se a gente conhece o médico ou as pessoas que cuidaram, a gente pergunta, e aí, como é que é aquele caso? Como é que tá e tal? Mas é que nem esse menininho mesmo, eu não sei hoje. Eu sei que a última notícia que eu tive dele é que ele tava muito melhor, recuperando super bem. Ele ficou um tempão internado, eu lembro. Ficou entubado muito tempo. Eu tenho um grupo, umas amigas da minha mãe, deve ter umas 80 pessoas. É um grupo de oração, tem amigas em oração e amigas em doação. Nesse amigas em oração, a gente faz oração para todo mundo. Eu, na época da Covid, vocês acreditam que esse grupo me ajudou muito? Porque tinha pessoas... entravam pela UPA, aí colocava no cross. Não sabia para onde saía a vaga. Ou pessoas com convênio que, por conta própria, iam para outros hospitais. Beneficência Portuguesa, pacientes internados no Einstein. Eu vi através dali, que a gente fazia oração para todo mundo. Olha só. Então, a gente acompanhou também, esse menino. O nome dele, acho que era... Eu não lembro o nome dele. não lembro. Acho que era não lembro. Vicente. Ele era novinho, ele tinha tipo um aninho. Um ano e pouquinho, não é? Um ano e um mês, e nossa... E você já percebeu, depois que você foi mãe, você consegue
ocorrência com criança mexe muito mais, não é? Nossa. Com Eu certeza. acho que tudo mexe, tudo. Se eu vejo as coisas na internet com criança, eu já fico... Nossa. Aqueles Deixa a vídeos gente que mais sensível, deixa né? muito. Às vezes alguém manda vídeo. Outro dia alguém me mandou um vídeo, eu não me lembro, parece que não foi no Brasil, uma mãe pisando com um salto na criança. eu não já abro, vi. eu não consigo. Eu também não Eu vejo quero que nem já é saber. alguma coisa assim, não abro. A gente Eu fica... fico ainda mais grávida agora. Então, A gente coloca no lugar mesmo, empatia. sim, meu é Deus. empatia. E eu falo, a enfermagem é muito isso, empatia. Você se colocar. Às vezes eu chegava para trabalhar, tinha uma fila enorme, principalmente no Paraíso, porque ali é muito populoso. Às vezes eu passava meu dedo atrasada porque eu parava com as pessoas no portão e eu não tinha coragem de deixar, falar, peraí que eu vou passar meu dedo. Aí ia lá... Muita gente entrava, queria consulta. Às vezes aquele dia realmente era atípico, não tinha. Mas às vezes você acolhe a pessoa. Olha, eu só preciso do meu medicamento de uso contínuo. Eu preciso de um encaminhamento. Não, então nós vamos ajeitar. Às vezes a pessoa chegava já querendo brigar. A pessoa saía dali muito mais feliz. Olha, pode voltar, que hora que estiver pronto eu ligo. E você vai dando jeitinho. Eu falo que a enfermagem, você trabalha com improviso, né? Porque... E as pessoas pegam carinho também, né? Pega. Não tem jeito. Final de ano, o que a gente ganhava de guardanapo. Tinha uma senhora, ela fazia bolinho de polvilho, ela levava quentinho pra gente. Eu falo Olha que tem só. coisas que não tem preço. O né? dinheiro não Não compra. compra. Não paga A também, gente né? ainda brincava, o nosso salário é baixo, mas a gente é muito bem tratado. E assim, eu nunca admiti que ninguém tratasse paciente mal. Eu falava assim pra minha equipe, aqui nós somos todos pobres, trabalhamos com pobres e para pobres, né? Porque quem tem condições vai direto para um hospital, né? Não paga uma consulta, não precisa ficar acordando tão cedo e vindo aqui. Muitas vezes também o convênio está pior que o SUS, porque o SUS é o convênio, é o melhor plano de saúde que tem, porque tudo faz pelo SUS. Claro, às vezes demora, às vezes não. Sim. Agora, plano de saúde, Deus falou, isso aqui não cobre. Né? E querendo ou não, vai cair onde? No SUS. Tinha muita coisa, às vezes, as agentes de saúde passavam nas casas, principalmente em casas melhores, um poder aquisitivo melhor. Não, eu não vou fazer o cadastro, eu não preciso do SUS. Mas nós precisamos do SUS, sim, porque, por exemplo, um acidente. A pessoa não vai com o SAMU? Sim. O SAMU é SUS. É verdade. Não é? Então, a porta de entrada, principalmente num acidente, uma coisa inesperada, é SUS. Ninguém vai pensar ali, tem convênio, eu vou ligar para uma ambulância de um convênio. Quem chega é o SAMU. Assim, a gente vê que tem... Todo lugar, todas as cidades têm muita dificuldade nessa área da saúde. Mas, assim, Jales em si é um lugar privilegiado, eu vejo. Sim, muito, porque eu falo assim, nós temos 11 unidades, uma UPA, Sim. bem ou mal, ela tá lá. E às vezes o pessoal reclama, porque a UPA isso, a UPA aquilo. Eu falo, olha, eu não admito que falem dos profissionais da UPA no sentido assim, nós sabemos que estão sobrecarregados. E a maioria que passa lá é de Jales. Se você pegar a lista de atendimento no dia, a maioria é Jales. Então, é um problema nosso. Às vezes tem... sabendo que tem várias cidades ao redor, são né? 16, né? 16 cidades que vêm pra cá Vem também, pra cá. né? Então, mas é o seguinte, outro dia até alguns vereadores, nós precisamos chamar os vereadores dos outros municípios, prefeitos. Falei, mas a gente tem que ter a consciência que o filho é nosso. Porque quem mais usa UPA é morador de Jales. Porque às vezes de outra cidade é difícil sair à noite para vir, a não ser que esteja mal mesmo. Mas no outro dia vai na unidade. A demanda de Jales é maior. Então, assim, sobrecarrega. Ô, Carol, você falou, né, do carinho que as pessoas acabam tendo por causa do vínculo, né? Eu lembrei do meu irmão. Meu irmão, ele formou em medicina. E aí, o primeiro serviço dele foi num postinho de saúde. Então, ele acompanhava a família, né? Sim, sim. Aí, ele conta, assim, que chegava, assim, alguns pacientes lá que tinha contato, ele ganhava uns presentes meio atípico, sabe? Da cidade, né? Ganhava... Por exemplo, era a cidade pequenininha. Aí ele ganhava queijo, ganhava pimenta,
frango. O cara era dono de, tipo, do sítio. Aí ele só Mas tinha era isso uma pra expressão doar. de Então amor, né? ele, Eles matava o doam frango. o melhor deles. O melhor Isso. deles. Isso que é, O pessoal que legal. trabalha no rural, Doce de leite também, ele já ganhou. o pessoal que trabalha no ESF Rural, que aí eles vão mais nas casas, né? Porque. Mas o pessoal vem também. Nossa, eles voltam com abóboras, com saco de limão, laranja. Eles se divertem. E é assim mesmo. E quando você vai na casa do paciente, ele tá te esperando com café. Faz o café quentinho, Que uma legal, Coca-Cola né? geladinha. Então você vê assim É que é gratificante gratificante, isso, é carinho mesmo. É muito legal. Muito legal isso E mesmo. ganha de tudo mesmo. É muito legal. Acho que é acompanhar assim, né? É. O Carol, e voltando um pouquinho assim, como vereadora, hoje qual o maior desafio assim que você entende que você passa ou passou como vereadora? Olha, maior desafio, É. assim, tem oposição. Eu falo assim, todo mundo fala, a Carol faz oposição por fazer oposição. E não é assim. Eu falo, o projeto bom que vem do prefeito, nós vamos votar. Eu voto, não precisa nem... eu quero fazer uma reunião para explicar. Não, é bom, vai melhorar para a população? Ok, eu vou votar. Agora, projetos, por exemplo, que criam taxas, igual aquela taxa Do lixo. do lá. lixo. Eu briguei. Aí, o último projeto que criou de novo a taxa, menor, mas criou, eu fui contra de novo. Fui sozinha contra, mas eu falei, eu não vou mudar meus princípios. Fui crucificada em rede social, porque aí tem... A rede social é um... É um Ela- perigo. Ela pode te alavancar, mas também É. pode também te derrubar, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a guarda, o projeto que GCM. criou a GCM. Eu fui contra. Você foi contra. Porém, eu já... Em 2001, em 2021 e 2022, eu solicitei a GCM. Perguntei se tinha probabilidade, possibilidade de criar. Só que não da forma como ela foi implantada, como ela será. O gasto é imenso. É muito gasto mesmo. Muito, muito. É muito gasto. E- Eu fiquei pensando, porque, tipo, não é só os trabalhadores. Tem questão de viatura, É, são tem todos questão de armamento bélico, né? Todo material ali. Combustível. Isso, e O assim... treinamento, né? pra o esse- treinamento. Uniformes, E né? assim, não que a gente não queira isso pra Isso. cidade. Você não foi contra porque você não quis. Isso, exatamente. É porque como É a seria forma que feito, foi né? Porque, por conduzida, exemplo, né? a gente ali no bombeiro, a gente vive com viatura muito ruim. Sim. A gente tem que, tipo assim, vive quebrando, porque usa muito. E aí, eu fico pensando, assim, como que vai ter que comprar novas viaturas e ter que dar manutenção constantemente nessas viaturas. Com que elas estão certeza. usando o tempo todo. O tempo todo. Então, eu fiquei pensando nisso. É um projeto muito bom, porém é muito caro. Ao Sim. seu ver, o que deveria ser ajustado, assim? Eu imagino assim, nós temos atividade delegada que funciona. Assim, nós temos assim que agradecer e elogiar. Tanto é que eu, Wilton, o Bismarck, o Bruno, nós tínhamos pedido até uma ampliação da atividade delegada, até ronda noturna, alguma coisa assim. Porque se a atividade delegada também ela for ficando de lado, nós vamos perder o efetivo da polícia. E querendo ou não, a atividade delegada, ela usa tudo do Estado. O gasto da prefeitura é pequeno, em vista do que vai ser gasto na guarda. O primeiro ano E da eles GCM... pagam muito bem, né, na Isso. delegada. O primeiro ano de GCM, o custo vai ser 2 milhões e 400. Para implantá-la, 1 milhão 700 e pouquinho, eu não me lembro exato. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu imaginava assim, uma ampliação da atividade delegada, a implantação do monitoramento, porque ele pode ser feito. Não precisa ter a guarda para ter o monitoramento das câmeras de segurança. Então, vamos por Pode partes. ter monitoramento, mas tem um profissional Isso. para ficar lá. Isso, exatamente. Monitorando e recebendo essas informações. Tem algo diferente, algo que também faz a Isso. solicitação para a Polícia Militar, Com por exemplo. certeza. Né? Aí veio aquele boom dos ataques nas escolas. Isso, casou bem na... E, na época. verdade, eu sempre tive uma opinião também. Essa divulgação em massa na internet... Aumenta. Isso atrapalha. Incentiva, né? Incentiva. Porque você pega uma pessoa lá em casa, lá, assim, tá assistindo, tá na internet ou vendo na TV. Ela já tem
uma segunda intenção. Às vezes tá ali, né? No subconsciente. Já tá com a mente vou fazer. vazia. Eu vou fazer isso. É isso mesmo. Então, você instiga, você às vezes acorda um sentimento ali adormecido. Então, eu acho que tem coisas que vale a pena sim você dar visibilidade. Agora, isso eu não entendo até que ponto é legal. Mas, enfim, ok. A guarda, ela cuida de patrimônios públicos municipais. Nós temos escolas estaduais, E ela nesse vai... caso, como é que seria? Então, isso que eu disse aquele dia, vai atender, eu não sei. Porque, de uma certa forma... Teria que, então, mandar os policiais militares para essas escolas. então. Mas tem, assim, aumentar a atividade de delegada, tem efetivo da Polícia Militar para isso? Eu acho que tem, porque tem bastante deles, porque eles fazem horário de folga, né? Sim. Eu acho que seria mais assim, eles até falaram como ficaria 2 e 4, porque eu acho que são 6. Eu não me sei. lembro direito. Aí, o coronel da polícia esteve aqui no dia que teve uma audiência pública. E ele disse que onde tem guarda, porque quiseram falar assim, onde tem a guarda... Não, minto. Nós precisamos de guarda porque está tendo muito assalto à mão armada. Ele falou com toda a propriedade. Onde tem guarda, tem assalto, tem arma na cabeça. Não é porque tem a guarda que acaba tudo. A guarda também não faz milagre. E ele, igual ele falou, nós somos eu não lembro a palavra, mas nós somos únicos. Eu posso estar aqui agora. Se tiver acontecendo alguma coisa na minha casa, eu não estou lá. Então, a mesma coisa a guarda. Ela pode estar num ponto e está acontecendo outra aqui. A mesma coisa a polícia. São todos humanos, né? Então, ela não vai fazer milagre. Ela vai cuidar de patrimônios, na verdade. E parece que tem uma resolução agora do STF que a guarda não tem poder de polícia. Eu não sei nem como que vai ficar essa questão da arma. Se ele pode usar ou não. E o que nós falamos, além de tudo, para comprar esse armamento é muito caro. É muito Sim. caro. É muito Mas caro. Santa Fé, eles usam arma. Parece- Vai tirar, vai Isso- desarmar. Então, eu não sei, Em mas... Santa Fé funciona muito bem a guarda, né? Então, Funciona. mas esse coronel, ele disse que Santa Fé começou na promessa de não tirar a atividade delegada e começou a diminuir. Ah, Que quanto mais, se for para somar, que venha, sim. né? Se for para somar, se for para não ser um cabide de emprego, uma fábrica de multa, que as pessoas têm medo de se tornar uma fábrica de multas. É, E que a aí tem que atividade comprar. delegada, querendo ou não, é uma forma, assim, do policial ter uma renda a mais também, além Sim. de... É igual o enfermeiro, melhorar o salário, né? Precisa né? melhorar o Dobrar- salário, é. melhorar o Na salário. verdade, tinha que ter um aumento salarial, é igual você falou, É. dos enfermeiros mesmo, né? Exatamente. Tinha que ter Valorizar toda a uma classe. valorização. O mas que não tem. que é difícil. É muito Que a gente vê difícil, policial. muito Eu tenho vários amigos. O dia que não tá no plantão, tá fazendo segurança nas portas de Comércio. lojas de celulares, supermercados. Relojoaria. Sim, exatamente. Todo dia tem um na porta. Eles Tem. vão revezando, né? Uhum. Escolas agora, por Escolas. causa dos ataques, estão tendo também. Então, aí começaram... E outra, nós temos que lembrar, escola particular, ok. Tem escola que acho que até pediu um pouco a mais na mensalidade, outras não. Sim, sim. Mas a gente tem que pensar, todo mundo que tá ali é munícipe também. Da mesma forma, a escola do Estado é do Estado, mas são munícipes, são jalesenses, né? Sim. Exatamente. E aí teve gente que falou, mas os bairros, a população carente está com muito medo. A guarda não vai atuar nos bairros. Ela não vai fazer Ela ronda. vai cuidar do patrimônio. Que eu acho que Em legal. Nossas praças precisam sim ser cuidadas. Porque tudo depredam. É. Infelizmente. Infelizmente. É verdade. A nossa eu não praça. entendo por que as pessoas fazem isso. É delas, é Sim, nosso, sim. né? E aí elas vão lá e quebram e roubam e... Nós pagamos isso, né? A gente vê assim que são pessoas que às vezes não tem uma estrutura, não tem caráter, entendeu? Você arrumou toda a praça lá, fez a do Jacaré, por exemplo. Deu pouco tempo, já tava lá Destruindo o Jacaré. já tava... Gente, isso é O inadmissível. bebedouro das praças também, o pessoal vai Sim. lá, arruma. Eu Olha. vejo sempre, às vezes, o Helder colocando alguma coisa. É. Vai lá, arruma e... A acho que Praça ele- Eufli Jales. Ficou linda. Ficou. Eu falo que ali é um local Um de ambiente lazer familiar. para família, exatamente. A gente ia lá tomar café da manhã, né? Sim, a gente fazia piquenique lá com o nosso filho. Então, é muito às legal. vezes vai. Porque lembra, antes da reforma, ela tava assim como uma Praça dos Manos, lembra?
passava ali na 11, tava lotado de gente. Era um lugar que às vezes um idoso não ia com a família, né? Porque Um pai de só tem família. jovens. Mas logo que inaugurou, dali a pouco, tem aquelas lâmpadazinhas de LED nos bancos. O pessoal tirava aquilo. Gente, nossa, é demais. Eu falo que hoje, se tem um local de lazer em Jales, é a praça. Então, aí no caso desse, um guarda seria, assim, de extrema importância. Sim. No local desse. Sim. Né? Aí você concordaria, por exemplo, ter? Sim, eu acho que ali tinha que ter um guarda, um segurança, alguma coisa Sim. nesse sentido o tempo todo. Um policial de delegada. Sim, também. Teria que ter, é verdade. Porque teve uma época que estavam tendo que deixar os banheiros fechados, porque senão o pessoal vandalizava. Mas durante o dia, e aqueles idosos que... Porque eu falo que ali é meio que o coração, né, da cidade. Quem vem Chega do muito Jaquibê, ônibus, né? quem chega de ônibus, quem pessoal vem de lá vai pra cá. faculdade, Tem muita que- gente É um ponto. de cidade vizinha que trabalha aqui, fica ali na Isso. praça, fica Ali uma onde? coisa que eu tenho cobrado bastante, já pedi várias vezes por requerimento, uma cobertura para os estudantes. Porque é a hora que eu vou trabalhar, os ônibus estão saindo, vans, ônibus. Gente, se tá chovendo ou se tá frio, não tem uma Tem proteção. que ir do não outro tem. lado, no posto. Sim, É então mesmo. é inviável. Porque às vezes tá aquela garoinha, parece que a semana que vem vai estar frio, quer dizer, de manhã é gelado ali. É. Sim. E precisa. E então, aquela reforma ficou muito boa. Até Deu foi outro ar pra cidade, outro né? ar. Um cartão postal, né? De domingo à noite, o pessoal sai da missa. Ali tá lotado, crianças com bola, com bicicleta, é muito gostoso. Virou uma praça de alimentação É. ali. É. Ficou muito bonito Ali mesmo. foi verba de um deputado do meu partido, Baleia Rossi. Ah, sim. que legal. Ele mandou, foi uma verba bem grande, ela veio até parcelada, mas foi uma obra, assim, muito bem feita. Então, assim, agradecer. O Garça teve muita participação, porque você pede, às vezes chega e fala, eu quero 1,5 milhão para arrumar uma praça. É tipo, 1,5 milhão? Porém, esse 1,5 milhão é nosso, né? Que foi, ele volta em emendas. Mas, assim, ele teve olhar para cá, isso é muito importante. É verdade. E ali ficou bom para todo mundo, né? Não, ficou maravilhoso. Também a Praça do Jacaré também, ela E tem uma reforma revitalizou programada totalmente. para ela, viu? É, eu ainda acho Tem. ela muito escura. Isso, ela então, escura. mas, tem alguns ajustes ainda Não, pra Isso, fazer, não, mas mas melhorou. ela tá- com Mas vai certeza. ter uma reforma mesmo pra ela. Ela vai ficar muito bonita também. Aí, ó, outro lugar já. E ali, já- eu falo, a outra ficou uma praça noturna e a Praça do Jacaré é bem diurna, né? Sim. Que o pessoal ali é um ponto de encontro. É. Senhorzinho jogando É. dominó. Dominó, baralho, é muito legal, né? Xadrez. Você dama. vê? Faz parte da tradição da Exato. nossa cidade, isso, né? Lá tem até E- um sorvetinho, né? Que o pessoal mais antigo gosta de chupar. Que é Aquele... É bem verdade. que fica... É um metro de sorvete. E, na verdade, esses idosos ali, eles estão deixando de estar em casa, talvez com uma depressão. Sim, Né? é. Então, ali. Sim, é Só verdade. precisava das senhorinhas também irem lá fazer alguma coisa, um crochêzinho e bater É. papo, né? É verdade. Mas é bem bacana. Mas tem uma... Ali vai ter reforma também. Ah, Que legal. É bom saber. Hoje, dessas assim, coisas. com a sua experiência, esse tempo que você tá aí como vereadora, você consegue ver, assim, uma progressão para Jales, uma crescente, assim, para Jales? Sim, e eu falo, hoje em dia as pessoas elas têm questionado mais, os vereadores, cobrado mais. Uhum. E a gente precisa de gente jovem, gente eu com... acho que tá numa geração, É. assim, de... Que o pessoal tá questionando, o pessoal tá buscando Sim, mais sim. entendimento das coisas, né? E a Eu gente- acho também que a questão de ter uma consciência política, ela veio nos últimos, Sim. 3, 4 anos aí, as pessoas têm procurado Tem se entender posicionado mais. mesmo, né? Isso, tem se posicionado, né? Entendendo assim que a gente não tem que defender político, a gente não tem que defender pessoa, Sim. né? A gente tem que defender a nossa cidade, o nosso país. Nós não podemos que ter seja. políticos de estimação, né? Isso, exatamente. Na verdade, assim, a gente foi, sem falar de partidos, mas, assim, foi tão manipulado por muitos anos, né? Não sabia, né? Não sabia, que- não pesquisava, não tinha interessava, informação. né? As pessoas não A gente sabiam era que elas têm desmotivado. direito, elas têm voz, É. né? Na verdade, aqui na Câmara ainda a população não tem o hábito de ir. Eu acho isso muito legal. Eu não consigo ir, né? Porque eu vou pra faculdade. Mas era algo que eu adoraria participar. É toda Então. segunda, não é? Não, é a primeira, segunda e a quarta segunda-feira do mês. Então, Tem. são 2 semanas seguidas. Isso. Aí pula a terceira, tem de novo. Igual no dia da audiência pública da guarda, nós avisamos, os vereadores colocaram. Eu vi vários Não avisos. vão.
Vai uma minoria. Só que aí também depois não tem o direito de ficar reclamando, né? Exatamente. Porque a pessoa tá ali, ela tem o direito de perguntar. Olha, vai ter a segurança em tal lugar? Sim ou não? Quanto vai custar? Não é? Então, aí as pessoas não vão, mas depois elas cobram. É que nem a taxa do lixo também, né? A gente pedia, vá na sessão. Eu tô vamos, falando aqui né? como população, porque eu também não fui. Então, assim, eu também não tenho que te cobrar, né? Eu cobrar, assim, dos Mas vereadores. se a população fosse, porque ali é a casa do povo, né? Ali é onde o povo tem o direito de cobrar, o direito de pedir. E assim, também eu acho que é um dever cível Isso. da população, pra ela, isso aí que o Israel falou, tipo, de poder cobrar alguma coisa, ela tem que se informar. É um Sim, dever sim. cível se informar. Com certeza. Tipo, eu respeito quando as pessoas falam assim, eu não gosto de política, eu não me meto, eu sou super neutro. Mas nós todos nós, de uma tem que certa se forma, envolver, somos sim. políticos. A gente tem que A entender gente vive a política, não o é? mínimo. A gente tem que procurar saber o mínimo. Sabe por quê? Porque a política, de forma geral, ela vai interferir na sua vida Vai. em todas as áreas. Totalmente. No preço que você compra no seu detergente Sim. de casa, no seu alimento. Vai interferir em tudo. Então, ela tem que... Não tem como ela ser neutra. Ela tem que saber, nossa, tô pagando muito caro nesse detergente. Eu não quero pagar tão caro. Então, por que... Entende? Tem que participar. Faz parte. Uma coisa, assim, a população também que não entende, o vereador, ele não executa nada. O vereador, ele não tem poder de falar, olha... Ele fiscaliza, Ele né? fiscaliza. É aquela história... eu já pedi todos os anos de mandato, não fizeram. A gente indica, a gente requer, a gente cobra, mas se o prefeito não fizer... Não adianta. O papel de vocês é receber essa informação, Isso. passar pra frente, né? Eu tenho um compromisso assim com a pessoa. Fiscalizar. Olha, eu faço protocolo na prefeitura e na Câmara e dou uma devolutiva para a pessoa. Eu falei, tá pedido. A resposta sendo positiva ou negativa, eu dou o feedback. Olha, não deu certo, mas eu ainda vou cobrar. Então, eu falo que isso é muito importante. Porque você vê muita pessoa, depois eu vejo. Não é depois. Quem está pedindo ajuda, ela precisa de ajuda naquela hora. Agora, né? Tem vereador que não trouxe nada para Jales. Um dia eu conversei com um deputado, ele não está deputado agora, mas ele até o ano passado estava. Reinaldo Augusto, o nome dele. Ele falou, a função de pedir emenda, de buscar dinheiro é do prefeito. O vereador, ele legisla, ele cria lei, ele vê se a lei está sendo cumprida, ele fiscaliza o dinheiro público. Mas tem essa visão, quem trouxe mais? Quem não trouxe? Então, eu gosto, assim, muito, eu brigo muito por APAI, Lar dos Velhinhos, Santa Casa. Num total, pago até hoje, eu já consegui 800 mil. E tem 300 mil ainda do Itamar, que também é deputado do meu partido, o Itamar é estadual, para pagar para Santa Casa. Então, de conquista, buscando, foi 1,1 milhão. E esses dias ele anunciou mais de 1 milhão para Santa Casa de novo. Então, eu falo assim, asfalto é uma coisa que dá visibilidade, mas às vezes 50 mil que você consegue para um lar dos velhinhos, para uma pai, faz muito mais diferença do que 1 milhão para o asfalto. 1 milhão para o asfalto não é nada, né? Agora, 50 Diante dessa mil... imensidão que é a cidade que precisa, né? Agora, 100 mil numa instituição é muito bem-vindo. Então, eu gosto de lutar muito por instituições. Sim. Eu gosto não de que cobrar. não seja importante Sim, também o asfalto, com mas... certeza. Mas isso aí eu falo que já é dever do executivo, Sim, né? Ele sim. tem que correr atrás. E tem que deixar a cidade, pelo menos... eu gosto muito de apresentar projetos voltados aos deficientes, às crianças portadoras do transtorno do déficit de atenção, autismo, do espectro autista. Então, eu vou muito para essa área, que eu falo que é muito voltado para a saúde, né? Acessibilidade aos cadeirantes. Que a gente vê que tem muitas obras bonitas, mas não tem o acesso ao cadeirante. A inclusão social, ela é clara. O deficiente, ele pode estar onde ele quiser. Parquinhos. Tem 12 parquinhos novos. Eu questionei, cadê brinquedo com acessibilidade? Tem Até que o ter. acesso também, Tem né? a lei, 5% dos brinquedos tem que Precisa ter ser. acessibilidade. Então, é isso que a gente tem que cobrar. Eu falo que é isso que o vereador tem que ver.
Tá lindo? Tá, E mas qual tá foi a faltando. resposta disso? Não veio ainda. Não veio. Porque, assim, também tem muito requerimento, sabe? Acaba passando. Mas teve conversa de internet que falou assim: será que ela quer que uma cadeira de roda desce no escorregador? Eu falei: não, eu quero talvez um balanço adaptado que a Sim. cadeira acomode. Tem Tem que ter eu um acho que eu tô. espaço. Não, me corrija se eu estiver enganado, mas tem um balanço ali na entrada de Jales, em frente à Agromec? Ali é uma academia de saúde. Sim, mas tem alguma coisa ali pra cadeirante? Porque parece que tem um balanço assim que fica. Que ele é adaptado. Tem alguma coisa assim? Ou não? Em Jales não tem nada. Eu sei. acredito que não tem. Também não sei. Mas Será eu vou que é dar uma aquilo que eu olhada vejo? nessa, porque ali é mais de atividade. É, mas é um pouquinho antes, é entre Antes. os lanches ali, assim. Parece que tinha alguma coisa, eu não sei. Ó. Eu passo de ônibus ali, bem Na rápido. última sessão, eu apresentei um projeto bem bacana. E eu estava em Aparecida do Norte, Aparecida, dia 31 de março, finalzinho de março. E o interessante é que onde você vai, você vê uma coisa diferente, você fala, opa, dá pra eu propor isso. É porque você tá com esse olhar, né, Isso. agora. Aí tinha uma mesa na praça de alimentação gigante, uma cadeira bem larga. E tinha lei estadual, é uma cadeira para obeso, para índice de massa corpórea bem elevado. Do outro lado, ela não tem a cadeira, mas ela encaixa uma cadeira de roda certinho. Então é inclusão. Por quê? Sim, Eu legal. já tive amigos obesos que às vezes, vamos sair para comer? Mas se for cadeira de plástico eu já nem vou, porque eu tenho que empilhar. Se for uma cadeira que tem bracinho, às vezes a pessoa não cabe. Então, eu falei, esse olhar a gente tem que ter, É. né? E tentar, porque uma pessoa ela pode muito bem ir num cinema, ela tem que ter uma cadeira adaptada, numa praça de alimentação. A mesa não pode ser pequenininha, que caiba uma cadeira de rodas, né? Então, eu acho que isso é bem bacana. Aí tinha lei estadual, aí eu criei a lei municipal, né? Tava esperando sancionar também. Então, acho que a gente tem Interessante, que hein? Muito buscar bacana. esses... Eu gosto muito dessa coisa, voltado para Desse esse olhar, lado. né? É. Ter esse olhar pra essas É pessoas. que você também já estava na área da saúde, ainda Sim, está sim. na área da saúde, então É. isso É, te até- chama mais atenção, Chama. né? Até- Você fica com até olhos queria- para isso, né? Queria perguntar um pouquinho sobre isso, né? Antes de você chegar, o Céu me perguntou se você ainda trabalhava como enfermeira e tal. E eu falei, eu acho que não. Agora que ela é vereadora, né? Trabalha só como vereadora. Sim, trabalho. Mas como que você faz para conciliar? Então, é um rebolado, né? Porque trabalha como enfermeira, trabalha como vereadora. Tem que ter esse jogo de cintura. Tem como que é ter. isso? Tem dia que eu chego em casa à noite, fora a assim... vida pessoal, Fora né? a vida pessoal. Por Filho, exemplo, né? segunda-feira, o meu dia acaba... Tem dia que a sessão acaba 9h30 da noite. Eu saio da minha casa às 6h40 da manhã. Aí você só vai, come, volta, à tarde toma um banho. Eu vou chegar em casa 9h30 da noite. Aí, dia de sessão, você tá tão agitado que você vai dormir tarde. Parece que é o dia que eu durmo mais tarde da semana. Mas é assim, eu trabalho. Então, até mesmo depois de assumir como vereadora, eu estava na Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando na vigilância epidemiológica. É um setor que você trabalha interno, mas você está ligado a todas as unidades. Tudo que vem de notificação, dengue, coqueluche, meningite, depois veio Covid, tudo que tem que ser notificado passa para sistemas. E lá a gente fazia esses sistemas. Declaração de óbito, todos os óbitos ocorridos em Santa Casa, UPA, SAMU, Hospital do Amor, a gente digita, é todo muito burocrático. Aí depois tinha a possibilidade do funcionário público municipal ser cedido ao Estado. E estava precisando de enfermeiro no GVE, chama GVE 30, é Grupo de Vigilância Epidemiológica 30. Então, lá hoje eu faço a mesma coisa que eu fazia na Secretaria de Saúde, só que com 35 municípios. Então, nós trabalhamos assim, Jales, as cidades da região de Jales, Santa Fé e aquela micro-região e Fernandópolis. Então, a minha parte mesmo é cuidar de doenças respiratórias, então Covid, influenza, sarampo, rubéola, meningite, a gente monitora esses 35 municípios e óbitos também. O Sistema de Informação de Mortalidade, chama SIM e SINASC. O SINASC é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Então, é bem bacana. E é um trabalho, assim, principalmente essa parte Todos os dias você tá lá? Todos os dias. Eu trabalho das 7 às 17. Nossa! Aí, por exemplo, às vezes alguém quer
Olha, eu preciso É falar 10 que eu- horas por dia. É, mas tem 2 horas de almoço. Ah, sim. Né? Então, por exemplo, Carol, eu preciso conversar com você na Câmara. Às vezes algum munícipe vai... Eu troco o horário de almoço, eu saio para almoçar um pouco mais tarde, porque a Câmara fecha das 11h30 a 1h. Aí lá cada um tem Aí seu você sai mais gabinete. cedo e depois E vou. fica. E assim, no telefone a gente resolve muita coisa, né? A Nossa. população tem bastante acesso. Assim, eu só falo para as pessoas... Tenha não me paciência. mandem muito no Messenger, eu não vejo o Messenger. Ah. Às vezes eu vou ver... Ai, mas eu te mandei mensagem e você nem me respondeu. Eu já mando assim, olha... Meu zap, eu passo o zap porque eu não tenho o hábito de ver esses bate-papo de Messenger. Sim. Até o Instagram você vê que às vezes Mas mais mesmo vídeo, assim é alguma muito coisa. corrido, É né? corrido e eu nunca tive esse hábito do Messenger. É. E Às também, vezes eu até assim, esqueço. Também, assim, já tem um outro trabalho, né? Tem. Que tá tendo uma demanda muito grande, Sim. aí pra ficar em rede social também é difícil. É difícil. Mas já no WhatsApp já é corrido, né? Sim. Ó, teu celular tá ali carregando. Ele não para de acender De a luz. acender, Ele não para. Não E para. não é só mensagem, é ligação. Ele toca, o dia todo, o dia todo. E, assim, à noite eu deixo no silencioso também, porque às vezes durante a noite... Outro dia tinha alguém me pedindo socorro 00:30, só que eu fui ver às 6 horas da manhã, a hora que eu acordei. Aí liguei, falei, eu ainda posso ajudar? E realmente podia, porque era uma pessoa que estava na UPA. E eu falei, a pessoa, se ela ligou aquela hora, é porque ela precisava aquela hora, né? Ainda tem que ter, assim, essa sensibilidade Sim, também sim. pra atender, né? Porque meia-noite, pra quem acorda 6h40, pra quem sai de casa 6h40 da manhã. Aí você já vai é bem pegar a tarde. criança, Gabriel, acorda, e ele morre de preguiça. Aí chega na escola, ele fala, mas eu queria ter chegado aqui 6h40. Ele quer chegar cedo, mas não quer acordar cedo. Então É Gabriel, Só tem Gabriel. Quantas ele tem? 8. 8. Já tá um meninão, já. Só um Gabriel filho você tem. Só um? Gabriel Arteiro. Não quer ter mais, Carol? Não só. Acho que não tem nem tempo. É muita correria. Aí chega em casa, a hora que a gente vai deitar, ele fala assim... Me conta todos os bafos do dia. Ai, que bonitinho. Eu acho que ele sabe que a vida é cheia de bafos, né? Me conta todos os bafos. É muito legal. Ô, Que Carol, gostoso. e depois, assim, desse mandato seu, você pensa em se candidatar novamente? Ah, eu penso. Até Como outro vereadora, dia, tava tendo como- umas pesquisas aí, Carol, para prefeita. Eu não É. sei, a gente tem que ver o ano que vem o que nos espera. Igual a gente tem que pensar num grupo e quem tiver bem naquele momento. Mas eu, assim, particularmente, eu gostaria de mais uma vez Ser para vereadora. vereadora e depois eu tento. Fazer prefeita. Quem Quem sabe, né? Tem né? uma Quem outra sabe? mulher Mas na se- história aí. se pegou Jales. gosto mesmo pela Se for da política. vontade de Deus. Verdade, eu peguei gosto. É. Eu adoro o dia que tem sessão. Eu adoro. Minha mãe brinca, ela fala assim, gente, eu acho que você não saiu da minha barriga, porque eu odeio falar em público. Eu falo que onde eu tô, eu fico até com o dedinho já assim que eu quero falar. Então ela fala, você se realiza, Mas né? sempre foi assim? Sempre, gente. Não sei também pra quem eu puxei, sempre fui. É que às vezes você sempre... você nasceu pra isso e não sabia, Não né? sabia. Mas assim, eu Eu tinha gostei. Eu descoberto, adoro assim, o dia de nessa área. sessão. Adoro, assim, poder fazer alguma coisa pra alguém. Uma coisa minúscula que pra você é pouco. Você faz a diferença na vida de alguém. Né? Uhum. Igual na unidade, eu falava, gente, eu tô aqui, eu não faço nada além da minha obrigação, né? Então, assim, na verdade, não foi só um número mesmo. Você quis entrar pra Sim, política eu falei, pra eu trabalhar. vou fazer a diferença. Você quis trabalhar acredito que mesmo. tá Sim. fazendo. É, eu Eu também. falei, eu quero trabalhar, então vamos fazer assim. Ai, não, mas a gente tem que votar desse jeito. Não, eu respeito que vocês votam, só que eu também quero que respeite meu voto. Eu não concordo, né? Então tem algumas coisas que eu falo, olha, eu não concordo, mas eu te respeito, né? Eu acho que tem que ser Eu acho assim. que tem que ser É nesse por caminho aí, mesmo. é por esse caminho. Sabe que eu te conheço agora, né? Mas eu sempre ouvi falar muito bem de você. A gente tem uma amiga em comum, que é a Ana Lúcia. Ana Lúcia, vamos dar um beijo pra ela? Um beijo, Ana Lúcia. Espero que ela esteja assistindo Oh, a gente. ela tá fazendo medicina. Tá. Então agora ela some um pouco, porque ela tem que estudar, né? É verdade. Tem que estudar. E ela também teve muitos problemas, né? Sim. Algum tempo atrás e tal. Questão de saúde também. Sim. Mas assim, ela sempre falou muito bem de você. Ela é minha amiga há muito tempo. Ela ainda... Eu ouvi os teus vídeos pelas redes sociais dela. Que ela postava, te ajudava em campanha e tal. E aí foi a época... Ela já tinha ido pro Paraguai. Ela foi super companheira
na campanha era aquela coisa assim, ó, hoje nós vamos fazer tal bairro, vamos. Então, quem aparecia ia junto. Ah, eu adoro ela, ela é maravilhosa. Ela gente é. boa demais. Ela é nossa. muito. Ela tem que vir aqui um dia. Ai, a gente vai trazer. Ó, que a bichinha é estudada. Ela já fez fisioterapia, enfermagem, agora faz medicina. É. Olha só. Eu Nossa, não sei eu se eu teria admiro esse muito pique. ela. Eu gosto Tá muito convidada, dela. Ana. Eu não sei se eu teria esse pique. Ah, sabia que tem. Eu não tenho, não. Eu não Mas quero você já tá na parar. segunda faculdade. Sim, mas eu não quero fazer mais Ah, eu nenhuma. fiz outra faculdade. Eu fiz gestão pública em 2013. Fez 13 e onde? 14. Fez... Na UAB. Ah, você fez a distância? Foi a distância? À distância. Ah. Eu acho que era toda segunda-feira. Isso, presencial. Os demais era à distância. E me ajudou muito, porque depois você entrar na política, você tem noção de verdade, gestão. É verdade. Nossa, é Uma verdade. Eu fui fazer meio que. despretensiosamente. E acabou E que deu deu certo. certo. Olha É. só. Às vezes, né, Deus já estava preparando, já Exato. sabia. Às vezes não, Deus já sabia, Já né? sabia. Com certeza. É verdade. Então vamos para uma última pergunta para a gente entrar em outros quadros Aham. aqui. O que você diria para você olhando daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, você foi corajosa. Você foi destemida. Foi mesmo. É verdade. Como você pensa, assim, daqui uns 10 anos, como você pensa em estar? Quanto tempo tem ainda de mandato? Tem mais um ano? Um só? ano. Nossa, passou muito Passa rápido. muito Ó, nós rápido. estamos. Bom, nós estamos em junho, né? O ano que vem, numa época dessa, já tá Aquela aquele loucura, buzuzum, porque aí logo já saímos em campanha, né? Sim, verdade. Então, daqui uns 10 anos, você vai... Daqui uns Quer- 10 quer anos. ter Porque mais um vamos supor, mandato? se Deus quiser, se for da vontade de Deus, mais 4 anos. Mais 5, né? Porque tem um ano 5. que vem. Aí depois, quem sabe, os outros 4. Quem sabe, A né? futura Maior. prefeita. Então, quem sabe eu já Com aposentei da potencial. enfermagem e posso me dedicar mais, né? É verdade. Verdade. Mas outro dia eu achei tão legal no dia da enfermagem. Não me lembro algum canal que eu estava assistindo, fez uma entrevista com uma enfermeira que ela tem 60 anos de profissão. Uau. E ela trabalha. Nossa. Que olha agora só. eu não me lembro Olha o nome quantas dela. histórias, né? Ela deve Muitas ter. histórias. E eu achei engraçado a hora que a gente falou dos presentes diferentes. Ah, eu queria lembrar o nome dela, uma japonesinha muito simpática. Ela trabalha num hospital só de doenças cardíacas em São Paulo. Só nesse hospital, só nessa ala ela está há 47 anos. Nossa. E ela ganhou uma vaca um dia. Olha só. Num paciente Gente, que era mas um é uma- fazendeiro. Uma vaca é uma cara. Eita. É caro, então. Nosso filho ia amar. Ela contou que o paciente era Meu filho fazendeiro. mama muito. Mãe, tá vendo? Você precisa de uma. Demais. E ela Tô quase falou: comprando uma vaca. compra uma vaca que dá mais lucro. E ele mama leite normal. Agora a gente tá comprando leite do sítio pra ele. É. A gente ferve e tal. Que é o mais Porque não tem aquela sustenta, não é? química toda de leite de É. caixinha. Nossa, e e ele tal. ama. Não, leite de caixinha só tem química, né? Infelizmente. Nossa, mas ele mama demais. Ele tá bebendo, tipo, 6 litros por semana. É quase 1 litro por dia. Por dia. Eita, menino, que mama. Eu sempre gostei E muito ele de mama em mim leite. também. Ainda amamento ele. É. Aham. tá no Olha, que peito. bom. A hora que a Bela chegar, não vai ter jeito, vai ter que ser. Aí deixa um pra cada. É verdade. E essa senhorinha falou, eu ganhei uma vaca. E disse que era um fazendeiro, sabe? E ele falou, como que ele poderia agradecer? Ela falou que a alta dele era um agradecimento. Ele falou, não, mas eu vou te dar um presente. Eu vou te dar uma vaca. Mas eu moro em apartamento. Ele falou, não, eu cuido da vaca lá na fazenda, mas ela é sua. Os frutos dela são seus. Olha Que legal. só. Legal, Olha né? só. Bacana, hein? Nossa, muito bom. Ganha uma vaca. Que legal. Já pensou? que Isso é legal. bem bacana. É. E ela, tipo, imagina uma pessoa trabalhar 60 anos na enfermagem. Nossa, ela trabalha em hospital, então, né? Sim, É. essa sempre em hospital. Mas eu Que falo legal. que a nossa geração não aguenta. Porque eu fiquei pensando, ela deve ter pelo menos 80 anos. Porque ela se formou sim. pelo menos com uns 20 anos. Então, pelo menos 80. E firme e forte. O japonês geralmente é assim, né? Mas hoje em dia, eu não sei, a gente não... Sei lá. Você aguentaria? Eu acho que não. Eu acho que eu não vejo na hora de aposentar. Quando eu comecei a trabalhar, o meu sonho era aposentar. Mas não tipo assim, comecei a trabalhar, quero parar. Não. O meu sonho de aposentar era aquela coisa assim, olha, cumpri meu dever. Eu morro de vontade de aposentar. Eu tenho vontade. Mas agora, para estar mais perto, parece que dá aquela sensação de velhice. Eu tenho vontade de aposentar pra eu ir morar num sítio. Sério? Que eu gosto de pescar, eu gosto dessa vida. Eu meu Deus. eu vi sapo à noite, cantando. Não, nessa questão eu já sou mais urbana.
Então, eu gosto. Ou senão eu morar na praia. Eu aceitaria morar na praia. Ai, tudo bem. Extremo, né? Tá, mas assim, o sítio, eu fui criada, assim, não é que eu fui criada no sítio, mas a minha avó tinha sítio. Entendi. Então Aí você teve eu essa ficava vivência. muito, porque meus pais trabalhavam demais e aí deixava eu com a minha avó. Aí eu ficava lá e era tão gostoso ouvir à noite, assim, ficava ouvindo o sapo cantar. Ai, eu adorava. Ó, no bairro que eu moro, ali no Paineiras, tem bastante lote. Às vezes à noite você escuta. Nossa, eu não gosto nem de ouvir. A gente também. Mas não, eu adorava. E eu gosto de pescar. Eu fico pensando, eu vou pescar, eu vou. Não. Eu não sei se o Israel gosta muito, assim. Eu gosto de pescar. Não, eu dessa questão, assim, de aposentar e morar num sítio, por exemplo. não sei. Eu acho que não. Teria acho que não. experimentar esse. Tem que fazer um estágio. Tem que fazer um estágio. Vamos ver se vai dar certo. Sou Vamos urbano. então, pra esse momento aqui? Vamos pro nosso momento sinônimos. Carol, como é que funciona? A gente separou algumas palavras que a gente acredita que é importante para a vida. E a gente queria ouvir de você qual o significado que essa palavra significa para você. E a primeira palavra é família. O que significa para você? Família é o alicerce, né? Família, eu falo que é onde você pode ir, desabafar, tá junto com você em todos os problemas, né? A família sofre com seus problemas, comemora suas vitórias, e eu falo que até às vezes com mais intensidade, né? Minha mãe, por exemplo, o dia que eu tô com um problema, ela falou assim, não preguei o olho à noite. Não preguei o olho. Então, é muito isso, né? Eu acho que família é base mesmo, não tem como negar. E hoje a gente vê tanto, assim, a desmoralização da família, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, que família é respeito, né? Nós não podemos banalizar, porque a gente tá vendo muita coisa, né? É verdade. Muita coisa que afasta do princípio de família, né? Trabalho. Trabalho é dignidade, né? Eu falo que você sair da sua casa de manhã, trabalhar, você voltar, você comer do seu trabalho, você ter Frutos, né? frutos, isso, e assim, agradecer a Deus por ter, né? Porque a gente vê que muita gente tá sem emprego, né? É verdade. Muita gente. E lazer? Lazer. Tem lazer? Eu gosto de lazer. Tem. Opa, adoro passear. É mesmo? Adoro. Legal. Assim, ultimamente eu fiquei muito caseira. Acho que depois de ter Covid, de ficar lá 7 dias, assim, trancadinha, sem ninguém, eu acostumei a ficar em casa. Mas tem assim, um tempinho com seu filho. adoro isso, adoro família. passear, adoro Contar os bafos. contar os bafos. Ixi, adoro. Eu sempre fui muito rueira. É? Sempre. Adoro. Dinheiro. Dinheiro? Ai, dinheiro é um mal, né? Assim, muitos se tornam escravos, né? Hoje a gente escuta tudo é na base do dinheiro, tudo é na base da troca. Eu acho que caráter, ele tá acima totalmente do dinheiro. E a gente vê muitas pessoas que às vezes se vendem. A gente escuta tanta coisa horrível na nossa política, né? No geral, lá para cima. E eles falam no dinheiro, assim, eles falam em bilhões, como se a gente falasse em centavos, né? Eu acho assim, o dinheiro, ele é bem-vindo quando ele é trabalhado, né? Que você conseguiu honestamente. Você tá, imagino assim, como você tá nessa área de política, você tem acesso a esse tipo de informação, às vezes, que a gente não tem, né? Isso. Então, o dinheiro, ele realmente corrompe nessa parte, né? Tanto, só te cortando um pouquinho em relação a isso, a gente assistiu, eu assisti com o Israel um documentário, não é documentário, né, amor? É uma série, né? Como é que chamava? É o Mecanismo. Mecanismo. O Mecanismo. Eu já ouvi dizer, mas eu não assisti. Diz que é muito boa. Muito boa. Assisti 2 vezes, Que realmente acontece na política brasileira, né? É verdade. Foi a partir daí que ele fala da Petrobras, do escândalo lá que teve, né? Foi, da Eu Petrobras. acho que é. Fala também. E assim, foi a Petrobras mesmo.
eu comecei a assistir e aquilo me despertou pra política. Assim, que foi fala quando... do mensalão também. Isso. Fala de todos Fala. os escândalos. Aí, né, Não, mas ele conta como que foi o mecanismo do Petrobras, da Isso. Petrobras. E aí eu falei, Israel, assiste, que você vai gostar. E ele assistiu, eu assisti com ele de novo. Ah, eu vou assistir, porque eu já ouvi falar mesmo. E aí, você vê assim, e eu fico pensando assim, nossa, se eu tivesse lá, você tem acesso a tanto dinheiro, tanto dinheiro, que você. Não que tá certo, é óbvio, né? A gente tem que ter caráter Sim. e tal. Não interessa sendo muito, sendo pouco. Você tem que ser fiel ao pouco, né? Pra ter Com acesso ao muito. certeza. Mas eu não. As pessoas elas se corrompem porque elas ficam deslumbradas com tudo aquilo lá e tal. Mas o dinheiro em si, tipo assim, ele não é ruim, ele resolve problemas Sim, e tal. sim. É porque quando ele é demais e a pessoa ela não sabe lidar com aquilo, ele corrompe a pessoa. Sim. A pessoa se vende mesmo pelo dinheiro, né? Ela faz qualquer coisa, né, pra ter o dinheiro. Isso. E eu falo assim, eu sempre fui da opinião, homem trabalha, mulher trabalha, né? Todo mundo tem que ter o seu dinheiro, tem que somar isso. Mas, assim, tem pessoas que elas passam por cima de qualquer um por dinheiro, né? Eu sempre falo isso, mas o dinheiro ele vai potencializar aquilo que está dentro de você. É Que verdade. você já é, né? Aquilo que você já é. Se você é uma pessoa ruim, isso só vai se tornar mais intenso. Vai aflorar, ainda, né? Vai aflorar mais. E eu falo assim, é tão bom você poder ajudar alguém, né? Porém, assim, eu nunca, isso não é meu, não gosto, aquela coisa... Às vezes eu tenho que às vezes alguém me pede alguma coisa, eu falo, Vitor, você leva pra mim, eu nem apareço. Às vezes vai o Vitor, às vezes vai meu sogro, mas eu não gosto, porque eu falo... Você coloca outra pessoa pra... Isso, porque às vezes tem gente que gosta de tirar foto, de uma ajuda. Eu acho isso desnecessário, porque a tua mão direita faz, a esquerda não precisa Eu também saber. acho, eu acredito né? que é assim. E se graças a Deus hoje você pode ajudar, a gente nunca sabe o dia de amanhã. O mundo dá voltas, né? Eu não sei. Às vezes hoje quem ajuda precisa ser ajudado amanhã. Então, verdade. e aquela história, dinheiro não aguenta desaforo, né? É Tem verdade. essa história, porque tem gente que tem dinheiro, a coisa sobe tanto. É. E a gente não sabe, dali a pouco, às vezes leva um tombo, voltou mundo dá pior, voltas, dá né? voltas. É. É verdade. E a outra palavra é política. O que representa para você? Política, ultimamente muito envolvimento, né? Mas eu acho que a política, ela significa a voz do povo, porque é o que a gente falou, de uns tempos para cá, as pessoas começaram a entender de política. As pessoas hoje discutem política, né? Parece que a gente tem um marco, né? Antes, depois, e assim, hoje todo mundo é envolvido de uma forma ou de outra. Igual a nossa eleição presidencial. Tinha dois extremos, né? O Bolsonaro e o Lula. E quem é Lula falava do Bolsonaro e tem as razões deles, o bolsonarista tem, e cada um na sua razão discutia. Pessoas que antigamente não via discutir política. Então, a política, eu falo, é a população agindo, né? E tem que ser. Tem que conhecer. Aquele que não conhece, ele tem que aprender, tem que buscar. Não é falar amém. O político, ele é funcionário do povo, né? Ai, olha, o fulano, eu tenho que respeitar. Lógico, a gente deve respeitar todo mundo. Mas o político é você que colocou ele lá. É igual, eu devo satisfação aos meus 870 eleitores. Eu cheguei lá por eles. Não foi porque fulano quis ou Beltrano. Se eu não tivesse sido a Carol, a enfermeira Carol, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, no caso, a política, no meu caso, ela foi fruto de um trabalho, de uma vida profissional. Sim, eu comecei verdade. a trabalhar com 21 anos. E aí, com 2020, com 40 eu fui eleita. Então, praticamente 20 anos depois. Então, metade da minha vida trabalhada, Dedicada a isso, né? Aí... Então, no meu caso, política é fruto de trabalho. Que como legal. enfermeira. Não, Tanto é que na minha cédula era enfermeira Carol Amador. Eu falei, eu não posso deixar o enfermeira. É verdade. Né? É Que sua identidade. É minha identidade. E assim, você, depois que você é público, igual eu era enfermeira do Postinho do Paraíso. Ah, sabe a Carol? Qual Carol? A enfermeira do Postinho. Então, você fica rotulado, Era né? uma referência da profissão, né? Óbvio. Ou a Carol do Paraíso, sabe?
Eu adoro aquele paraíso. Eu brincava, eu falava que ali eu ganhava o meu pão e ali eu gastava inteiro. Era no mercado, era na loja de roupa, tinha loja de roupa infantil. Eu falava, eu me resolvo por aqui. É uma cidade. É uma cidade, igual o Jaquibel, é uma cidade, é né? verdade. E a última palavra, Deus. Deus é tudo, né? Eu falo assim, a fé em Deus é que tem dia que é só por Deus mesmo que você segue, que você acorda, levanta a cabeça e fala, vamos. Assim, Acho que a Carol foi a única pessoa, ou uma das únicas, não tô lembrada se tem outra, que usou tudo só na palavra Deus. Porque as pessoas falam, família é tudo, trabalho é tudo. E aí, não, você deixou tudo só pra... e na verdade, tudo mesmo, porque é Deus que te capacita, né? Assim, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. E é entregar tudo nas mãos de Deus, né? Você tá certo. Tem que entregar. Realmente. Que história linda a sua. Gostou? Mas Muito não legal. acabou. Vai Vamos lá, para o nosso último momento, que é o momento Ecoar. Agora a gente vai te pegar. Carol, você sabe que um dia vai ter o fim dos tempos, né? Vai acabar o mundo. Você acredita que vai acabar o mundo? Ai, não sei, outro dia eu vi um meme assim, ó. Todo mundo falou que o mundo ia acabar em 2000 ou 2010, uma coisa assim, né? 2000, depois 2012. Se nós Sim, estamos aqui, vocês não perceberam? Só nós não subimos? Eu vi também. Falei, epa! Imagina assim, ó. Será que acabou e sobrou só nós aqui? Não se vai acabar. Bom, a gente acredita que sim, né? A gente é cristão e acredita que sim. Mas imagine só que a gente tá no último dia, no final dos tempos. Isso é meio apocalíptico, viu? Tá acontecendo um Armagedon. Todo mundo desesperado. Sabe aquelas televisões chuviscando? Sabe aquele filme que aparece o presidente dos Estados Unidos? Não. Opa! Aí eu quase fiz aqui. Não, aí ó, não é o fim dos tempos, não. Não é. Tipo aquela coisa toda tremendo. Naquele momento só vai aparecer a Carol. E a Carol precisa dar uma mensagem, um conselho para o mundo para ecoar. Qual mensagem você deixaria para o mundo para ecoar? Imagine que esse microfone, então, e essa câmera, você vai olhar para ela, está sendo transmitido para o mundo inteiro. Só Esse tem a momento, Carol, deixa eu tirar esse climão. Esse Clima climaço. tenso. É assim, um momento seu. A gente não vai te interromper. Você vai falar uma mensagem que tá no seu coração mesmo. Uma mensagem que você quer transmitir para as pessoas, assim, de forma bem leve, né? Bem O leve. momento é só para você O Israel sempre entender faz que é isso. importante esse Ele momento, gosta, entendeu? ele gosta desse, né, dessa Mas voz. deixe o seu momento, a sua A mensagem, o seu conselho, Isso. olhando Só- pra essa Depois câmera. dessa mensagem ia acabar tudo? Você vai deixar a última mensagem. Assim, uma mensagem... A gente não sabe quem que vai ouvir essa mensagem daqui a 1, 2 anos, porque vai ficar gravado isso. Daqui 10 É o anos, seu às vezes momento. alguém vai falar, nossa, aquela mensagem da Carol realmente Ou ecoou senão- no meu coração. Isso, ou entendeu? senão a pessoa daqui 10 anos vai ouvir esse episódio e vai ouvir a sua mensagem. E essa mensagem vai fazer sentido naquele momento para a pessoa. É o seu momento. Aqui, agora, é o seu registro na história. Você vai deixar a sua história aqui registrada. Ficou nesse episódio. Então, deixa uma mensagem que você queira falar para a população brasileira, para a população Pode ser do seu angelizense, trabalho, pode ser brasileira, algo que enfim. tá no teu coração. Você Vamos fica à lá, vontade. então. Olha pra essa câmera aqui. Eu digo assim: tudo que você for fazer na vida, faça com amor. O que fizemos até agora, não sabemos o nosso próximo momento, que isso é a pura verdade, né? A gente lidar com tantas coisas na vida. Essa semana nós perdemos um amigo muito querido, né? O Deonel, a semana passada, né? Sim. Então, a vida é um sopro, né? Então, faça o bem. Porque eu acredito assim, o que você faz de bem aqui, voltem bem aqui. E o que você faz de mal também você vai colher o mal, isso é fato. Eu li uma frase essa semana e eu gostei muito, eu acho que eu já publiquei ela 2 vezes. O que está acontecendo de bom hoje na sua vida, Deus já tinha preparado há muito tempo. Então, assim, nós vivemos o que é permitido por Deus, nós fazemos o que é permitido, porém a nossa teimosia também nos faz errar. Faz a gente falar mais do que deve. Aquela história, 2 ouvidos e 1 boca, a gente não respeita. Mas, assim, deixe o seu legado. Deixe o que você pode fazer de melhor. Eu acho que, falando em profissão, toda profissão
mas faça bem feito aquela que você escolheu. Faça com amor. Porque ultimamente trabalhar por dinheiro não dá. Então, o que você for, o que você decidir, seja por inteiro e seja o melhor naquilo. Muito bom. Com Carol, certeza. que Ecoou prazer. a mensagem da Ecoou. Carol. Com certeza. Com Vai certeza. ecoar ainda. Que prazer ouvir você hoje aqui. Eu que agradeço. muito Muito bom. obrigada por ter aceitado mesmo o nosso convite. Eu A que gente- Foi agradeço. E muito quando legal te precisar, eu conhecer volto. mais. Com Isso, certeza, será se bem-vinda. precisar de alguma coisa, a questão do seu trabalho lá, aqui a gente vai estar de portas abertas Muito pra você. obrigada. Nossa, Tá foi bom? muito Obrigada bacana mesmo. te conhecer. Foi um prazer estar aqui. Eu adoro obrigado. conversar, então quando Deu precisar, super tô certo. aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Vou Nós deixar um que abraço para agradecemos. todo mundo que acompanhou e pedir para que todos acompanhem, não só o meu, mas todos os episódios. Com Isso, certeza. isso mesmo. Gente, muito obrigado vocês terem ficado até agora com a gente aí. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal. Compartilha isso com seus Compartilhe. amigos, E com é sua isso aí. família, periquito, papagaio. Todo mundo. Então, vamos ecoar. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau. Eco.